Então, só explicando por cima o que é o Repenso. O Repenso é um movimento climático que foi criado para dar as mesmas ferramentas, as mesmas oportunidades que grandes empresas têm para fazer sua gestão climática, sua ação climática, incluir isso no ESG para micro e pequenas empresas, né? Se você tem uma ideia, o inventário de emissões, né, o cálculo do impacto de uma pequena empresa no clima custaria em torno de consultoria de 30 a 40 mil reais. Não está no budget, obviamente, de nenhuma pequena empresa, e por isso a gente criou um movimento. Mas a ideia aqui é só no movimento mostrar como a gente dividiu isso. A gente criou a figura dos protagonistas, que são empresas que faturam no Brasil até 4,8 milhões de reais, e elas, obviamente, são o principal objetivo do movimento. E a gente tem também os líderes climáticos, que são as grandes empresas, né, que vão ajudar essas empresas da sua cadeia de valor a entrar no movimento, patrocinando elas. E para esse tipo, né, de empresa que a gente tem e vai falar aqui hoje sobre as oportunidades que ESG pode dar, incluso, obviamente, o Repenso. Então, só para começar, o que é ESG, né? ESG vem a sigla em inglês de ambiental, né, environmental, de social e de governança, né? Então, elas são políticas e estratégias que olham esses três pilares, quão formalizadas elas são e como elas estão posicionadas para gerar impacto. E o ESG começou com uma metodologia de análise de investimento que se transformou hoje numa tendência de marketing, numa tendência, obviamente, corporativa, e também houve uma classe até de ativos para investimento. E isso tudo se encaixa numa chamada economia de baixo carbono, que apesar do nome não lida só com o clima, e sim com inclusão e outros temas sociais de governança também. Então a economia de baixo carbono é o futuro da economia e por isso foi dado o nome, e ESG é um dos pilares principais. ESG está colocado num contexto de marcas de propósito, né? Ou seja, como as empresas colocam isso como seus principais ativos de competitivos. E o ESG hoje comprovadamente aumenta a performance, aumenta a credibilidade, aumenta lealdade e engajamento nos clientes, né? Então, as estratégias são montadas para a gente chegar aqui. E quando a gente fala em performance, é performance não só de colaboradores, stakeholders, mas financeira também. E nos outros, obviamente, o lado de credibilidade, acho que é o mais fácil, é o que todo mundo originalmente pensa quando pensa em impacto. A grande certeza que a gente tem hoje é que ESG realmente gera impacto positivo em todas essas esferas e principalmente vantagem competitiva, diferencial competitivo. E um dos principais cases que mostram isso é o case da Lego. A Lego todo mundo conhece, a fábrica de brinquedos, né, de encaixe, mas ela não é mais uma fábrica de brinquedos de encaixes. A Lego vendeu todas as suas fábricas para terceiros, várias marcas queriam comprar e fabricar seus bens. Ela vendeu suas lojas também, os pontos de venda, e ela decidiu só ficar com a marca, não só como a Nike fazia, mas ela nem projeta só mais produtos. Hoje ela é uma marca que foi avaliada como a principal marca em valor do mundo, e ela não tem nenhum ativo mais sem ser, obviamente, onde ela aluga os seus filmes, seus vídeos, as lojas. Só que a grande diferença que ela bancou essa marca é que, sendo uma marca dinamarquesa, e a Dinamarca tem por lei ESG ser uma vertente das empresas, ela obrigou que todos os fabricantes chineses, que todos os compradores italianos da marca mantivessem todas as políticas de ESG. Isso catapultou ela a ainda manter o valor de marca, mesmo tirando todos os ativos. Então, a pedido do pessoal aqui, a gente já fala sobre oportunidades e, como eu disse, é um dos grandes vetores hoje de diferencial competitivo e gera várias esferas diferentes, oportunidades não só de negócio, obviamente, mas de gerar impacto na sociedade. Hoje a gente vive um fenômeno chamado Me-economy, que é um novo termo usado para não basta mais só as empresas gerarem impacto positivo para o mundo. Elas têm que começar a gerar impacto positivo pessoal, né? O que o mundo influencia hoje as pessoas e não voltando só a um ou outro. Então as empresas realmente têm que investir nos dois hoje em dia. Então se chegou à conclusão, uma pesquisa desse ano, que 72% das pessoas, em mais de 100 mil pessoas entrevistadas, realmente acreditam que marcas são obrigadas hoje a gerar impacto positivo. Mas o que mudou nas últimas pesquisas é que 71% das marcas têm que melhorar o bem-estar pessoal com esse tipo de ação. Então a ação não só tem que mais olhar o bem comum, mas também o consumidor final, né, como um todo. 72% das pessoas estão cansadas hoje de empresas fingindo que realmente ajudam a sociedade.
mas 77% das pessoas acreditam ser obrigatório o impacto positivo. Então, as empresas realmente têm que olhar isso de uma forma verdadeira, assim, o chamado greenwashing, que seria se fingir que está dentro de ações verdes, e se posicionar e realmente entender como um investimento, que é hoje o prisma que, de novo, alavanca várias empresas no mundo. Em um mundo que a gente, né, produz tanto conteúdo, né, 66% das empresas, das pessoas consideram que o conteúdo produzido pelas marcas é irrelevante, né? Elas não olham, elas só descartam. Mas quando a gente está falando de propósito, e os conteúdos de propósito, de marcas de propósito, né, tem um diferencial muito grande. 67% das pessoas divulgam espontaneamente isso. Então, é uma economia muito grande em impulsionamento, é uma economia muito grande em investimento de comunicação. E isso, obviamente, né, não só um diferencial competitivo na ponta, mas uma economia gigantesca hoje de tempo e dinheiro. Então, como esse conteúdo, como essas estratégias influenciam no comportamento de compra? A gente tem hoje 74% desses mais de 100 mil entrevistados atestaram que realmente aceitam pagar até 10% mais por serviços e produtos mais sustentáveis. Então é uma estratégia de ganhar mais dinheiro hoje em dia, né? Hoje uma garrafa de plástico, por exemplo, que tem uma forma tradicional e outra que, né, gera menos resíduo, que economiza plástico, ela custa milésimos de centavos para uma fábrica fazer, mas o produto na gôndola final às vezes ganha 10, 15, 20 centavos, R$1 de diferencial. Então não é só cobrir esse custo, e sim o grande diferencial que isso traz. A gente tem 9 vezes o share of wallet, que é quantas pessoas dispensam da sua renda, e marcas de propósito faturam 9 vezes mais do que marcas tradicionais, né? Então hoje, de novo, a vantagem financeira disso é muito grande. E é importante, quando estiver fazendo essas políticas de ESG, pensar não só dentro do core business, que é o que todo mundo faz, mas fora também. Esse é um ótimo exemplo disso, né? Então, a gente tem biodiversidade como um dos principais ativos de ESG do mundo, e em todo mundo as pessoas acreditam, né, que tem uma sensação boa na compra de produtos e de empresas que realmente respeitam, né, a biodiversidade. As pessoas acham que a compra delas gera um impacto positivo. Então, de novo, não só mais pensando naquela compra em si, mas pensando que eu estou me comprometendo com algo a mais do que aquele produto, aquele serviço que eu contratei. E as empresas né, que valorizam a biodiversidade hoje são empresas que têm diferencial competitivo, inclusive em bolsa. Esses índices já são grandes no mundo, mas no Brasil, o país mais biodiverso do mundo, esses números são ainda muito maiores, né? Todos os índices quase passam de 80%, então empresas que em tese não se relacionam, não relacionam seus produtos com a biodiversidade, deveriam olhar, por exemplo, investimento de projetos, investimento, né, em ativos da biodiversidade, para gerar impacto positivo no seu, por exemplo, no seu varejo, de novo, não necessariamente tendo uma associação direta, clara, com a biodiversidade, né? E outra necessidade hoje para gerar valor é trabalhar toda a cadeia. A McKinsey disse que o principal diferencial competitivo para o futuro realmente da economia de baixo carbono é trabalhar estratégias de impacto em toda a cadeia, né? Seja com fornecedores, pontos de venda, parceiros comerciais. É muito importante hoje eu não só ter mais estratégias corporativas para o meu negócio, mas sim, né, para esses parceiros. Eu já fiz minha parte, agora eu tenho que ajudar o resto da minha cadeia de valor a fazer a sua. Esses são dois índices bem famosos, né? Um índice que é 100% corporativo, que é o GRI, que é um report global de sustentabilidade, e o outro são as ODS, né, que são os objetivos que a ONU travou com governos, sociedade civil, que todos deveriam defender. São 17 objetivos para a gente ter um futuro sustentável, né, uma economia realmente de baixo carbono. E esse é um índice muito importante, porque hoje os clientes já reconhecem isso e associam as estratégias das empresas, fica muito mais fácil de entender. E um case legal é o da Samsung, talvez vocês já tenham olhado nos celulares de vocês, quem usa, né, celular Samsung e Android. Enquanto o celular está carregando, a Samsung fez uma estratégia de eu fico olhando os ODS e propagandas que estão juntos com essas ODS, e a Samsung doa centavos depois de X horas, né, para projetos de biodiversidade, projetos que realmente defendem as ODS. E algumas marcas, inclusive, patrocinam dentro do app da Samsung. Então, uma estratégia de co-branding, uma estratégia casada entre várias marcas. E, de novo, o ODS hoje é o melhor índice, o melhor ilustrador de impacto que a gente tem. Então, inclusive, eu comentei ali para Repenso,
Uma das estratégias importantes que a gente tem que olhar aqui é como, de novo, ajudar na cadeia pequenas empresas. A gente tem no movimento algumas grandes empresas que já estão ajudando essas pequenas empresas a fazer sua gestão climática e entrar na nossa plataforma. A gente tem a Novartis, um dos maiores laboratórios farmacêuticos do mundo, que está patrocinando a entrada, né, dos seus fornecedores de pequeno porte no movimento. A gente tem a Copel Volt, que é uma empresa de energia, que está patrocinando clientes agora, né, para entrar no movimento. Então, trade marketing, né, que no varejo é basicamente a principal forma, né, de marketing, hoje pode ser muito usado, né? Às vezes na gôndola, né, na operação, no ponto de venda, a gente compete com centenas de marcas, então gerar valor para aquele negócio além daquela transação comercial é muito importante, né? Ter destaque que os outros, né, as outras marcas do ponto de venda não vão ter por ter patrocinado uma ação sustentável. Então eu vou mostrar aqui oportunidades pontuais em cada um, né, dos pilares de ESG e como, de novo, o varejo pode se alavancar nisso. Então, hoje, o objetivo número 1, né, ou melhor, o desafio número 1, o risco de vida número 1, não só a ser enfrentado por empresas, mas também pelos consumidores, apontados por todos eles, é, né, a gestão climática, né? Eu não preciso nem explicar, obviamente, os reflexos que tem no dia a dia de aumento de preços de produto, aumento de logística por crises, né, que não são só climáticas, não só ambientais, mas financeiras e sociais. E hoje, a segunda estratégia mais importante, segundo a Deloitte, de comunicar no varejo, né, é comunicar realmente o impacto socioambiental que aquele negócio tem. Ele é muito mais objetivo e muito mais efetivo hoje, inclusive, que algumas promoções que as empresas fazem, né, como descontos, por exemplo, em produtos que as pessoas já não sabem. Hoje a gente entra num site, aquele produto está sempre mesmo preço ou está sempre em desconto. Então hoje, né, o impacto social se provou um diferencial competitivo até maior em vários momentos. Um case legal, que até é com uma das nossas empresas, é do Banco Inter, que não só tem a nossa solução, uma calculadora de emissões para pessoas físicas, então o Inter engajando os clientes além da situação climática, mas tem várias ações de doação dentro do app, vários investimentos em sustentabilidade que podem ser feitos direto de um app de banco. Ou seja, um banco usando dentro do Inter Shop, que é a parte de varejo do Inter, todos esses serviços sustentáveis como diferencial competitivo. A gente também tem a Natura, a primeira empresa da América Latina a compensar todas as emissões, ser realmente carbono neutro, vai ser carbono negativo até 2030 e net zero, que é não emitir carbono de forma alguma, até 2050. Então a Natura está bem adiantada e é a primeira empresa da América Latina a fazer isso. Então estamos trabalhando o lado ambiental como diferencial competitivo. As ações da Natura nas compras ficam muito mais altas que as normais por causa dessas estratégias, porque os investidores entendem que o negócio vira muito mais de longo prazo com essas estratégias. O Boticário também começou a levar agora para o ponto de venda as estratégias que estão relacionadas aos produtos de biodiversidade deles, né? Então, dezenas de projetos que o Boticário investe acabavam ficando só no site e agora eles estão levando para os pontos de venda. Esse é um case muito legal, né? Como gerar interatividade em ponto de venda, né? De novo, tirar lá do rodapé do site as ações de ESG. A Lava é uma startup australiana, né, que possibilita hoje uma interação muito maior que o QR Code, por exemplo. Eles acabam trabalhando para prevenir a falsificação de produtos e dar mais interatividade em rótulos e gôndolas, né, e eles conseguem ver aonde aquela pessoa escaneou aquele produto e aonde ele passou pelo mundo, né? Então, se um consumidor comprou aquilo, ele escaneou na sua casa, ele escaneou em outro lugar, para ver sempre as novidades de marca. E o principal vetor deles, eles descobriram que não era só falar sobre a marca, que as pessoas já consomem e conhecem. É justamente divulgar as ações, né, nesse caso, carbono neutro, das ações aqui. Então, a gente sabe que não só é carbono neutro, mas eu consigo medir todo o tracking daquele produto só com ações de marketing baseados em ESG. A gente também tem o case aqui, para ficar bem no varejo, vocês, né, provavelmente está em Porto Alegre, que todo mundo conhece, né, a Yukon, que é uma empresa do Grupo Renner, né, e pela GSS Cargo a gente fez a compensação na Black Friday de todas as vendas, né, do e-commerce. Aquilo lá gerou tão menos abandono de carrinho que a ação continuou até o verão o saldo, né, de verão neles. Então foi, na verdade, até abril. Uma ação que era só para ser em novembro, pontual, gerou tanto impacto que ficou até abril. As entregas do e-commerce viraram carbono neutro, né, nesse período.
E a gente tem a Copel Volt também, né, que está não só entrando nas nossas ações, como eu tinha comentado lá, mas eles fizeram um programa de inovação em todas as partes da cadeia deles, né, só de impacto. Então, as empresas que querem inovar e ajudar a Copel a inovar nisso, estão participando desse programa, ganhando investimento, né, para subsidiar essas ações. E a Copel, como uma empresa que não aparece para o público, ao contrário da maioria das empresas de varejo, também está conseguindo se mostrar para uma cadeia que ela nunca chega, né? O lado social também, obviamente, tem gerado muito diferencial competitivo, e o varejo sendo, né, o maior ponto de contato de qualquer marca com o consumidor final, em tese, onde vai ganhar mais nisso. Mas não é só o engajamento para os clientes. O importante do lado social também é o engajamento que é gerado com os colaboradores, né? 33% maior, né, o engajamento de empresas que envolvem os funcionários, os colaboradores, em ações ESG. Isso nos Estados Unidos hoje é um desperdício quando as empresas não fazem, de mais de 1,7 trilhões de dólares. Então, realmente é um índice financeiro muito, muito relevante. Não é só mais uma política de RH, uma política de sustentabilidade, é uma política do setor financeiro também das empresas. A gente tem o case do Walmart, que inventou a função do greeter, né? Aquela pessoa que dá o oi para as pessoas quando chegam na loja. E o Walmart começou a transformar essa posição em uma posição estritamente ocupada por políticas ESG. Então, eles começaram a fazer inclusão de idosos, né? Então, idosos não trabalhavam há muito tempo, não estavam no mercado de trabalho há muito tempo, foram colocados, né, como greeters. E a função mudou como um todo, inclusive como os PCDs, né, pessoas com deficiência, entraram como, né, greeters. O Walmart, por ter totens na frente das lojas, acabou com a posição de greeters, né, por uma economia de custo pós-pandemia, mas o único que o público, né, fez abaixos assinados e protestos em lojas, a única posição de greeter que ainda existe é justamente dos PCDs. Tal foi o tamanho e o sucesso daquela ação, que movimentou mais de 3 milhões de pessoas só no estado da Flórida para manter, né, os PCDs como greeters. Então, de novo, é um movimento espontâneo muito grande, que é revertido em impacto quando as empresas fazem isso. Opa, o passador deu problema aqui. Como é que eu liguei? O pessoal tá passando aqui, então eu vou só contar um pouquinho mais desse case do Walmart. Na verdade, já passar pro case que vai vir em algum momento aqui quando passar o slide da IBM, né? A IBM lançou um movimento chamado... boa, obrigado. Eu vou passar já que eu comecei a falar da IBM, né? A IBM fez uma pesquisa com todos os colaboradores para descobrir o que eles realmente valorizavam, como eles iam se engajar. A IBM dava com bonificação de vendas para os vendedores de ponto de venda física, inclusive, viagens para cidades como Las Vegas, para eventos da marca, onde eles já iam todos os anos por causa dos eventos corporativos. Então eles atestaram, o que realmente vai me motivar é se eu puder participar e criar programas sociais de causas que a gente realmente acredita aqui dentro da IBM, no tempo pago pela empresa. Então virou parte do trabalho deles, parte da função remunerada, participar de causas ESG. E isso alavancou a IBM, virou o melhor marca para se trabalhar durante os últimos 5 anos. Então, de novo, um diferencial competitivo de atração de talento hoje, que é um dos maiores diferenciais, né, para uma empresa. E a gente também tem a Avon, né, que se posicionava como a marca da mulher, depois a marca da beleza de todos. E a Avon começou, né, a investir em projetos, a Avon sempre investiu em projetos sociais, mas eles mudaram o formato de investimento, inclusive como a nossa empresa a VBio, para investir em projetos de biodiversidade que são exclusivamente do tema de empoderamento feminino. Então eles pegaram uma obrigação legal, né, de investir num projeto de biodiversidade e transformaram isso em diferencial competitivo quando começaram a ver que projetos com temas como biodiversidade podem se associar muito mais que projetos sociais de apoio de uma escola, por exemplo, que são fundamentais,
mas não necessariamente tem a ver com os objetivos estratégicos da empresa. Então, mais um case aqui, onde, né, se alavancou por uma obrigação legal. E a gente também tem um case famoso do Google, .org. O Google foi lançar o instituto deles, que é o Google.org, né, num evento de lançamento como se fosse lançar um produto. Eles não avisaram o que eles estavam lançando. Então eles fizeram lá em São Francisco o lançamento, chamaram toda a imprensa, todos os investidores, etc. e lançaram o instituto ao invés de um produto. Essa ação repercutiu tanto que era investir $1 bilhão em 10 anos. Investir $1 bilhão em formação de programadores, desenvolvedores de software na Ásia e na África. De novo, durante 10 anos, $1 bilhão. As ações do Google, no dia dessa ação, logo depois, obviamente, no mesmo dia dessa ação, valorizaram em mais de $3 bilhões em um dia para a empresa. Tamanho impacto que gerou. Então, essa ação seria paga, né, a ação de 30 anos que eles queriam fazer, se fossem continuar, foi paga em um dia por ter sido lançado com o mesmo impacto que qualquer outro produto teria. Então, as pessoas realmente valorizam isso. E governança, que às vezes é esquecida, entre aspas, dentro, né, de políticas ESG. Quando a gente pensa em ESG, a gente pensa em responsabilidade social, responsabilidade ambiental. A gente esquece que governança realmente tem que ser atingido por isso. E um dos índices mais importantes que tem hoje é que marcas que investem em ESG, em alguns índices de sustentabilidade, elas faturam até, as ações performam mais de 200% a mais, né, do que ações de empresas tradicionais. Mercados tradicionais gigantescos. Quem está investindo em ESG mostrando, hoje os investidores, de novo, que mais de 80% dos investidores hoje avaliam ESG no seu portfólio, né, virou uma das principais estratégias de investimento também. Um dos cases mais legais é o da Price, né, a PricewaterhouseCoopers, que virou PwC, né, eles, começando com empresas de varejo, que iam participar, né, de projetos de fusão e aquisição, eles começaram a obrigar todas as empresas que eles investem, que eles vão participar do processo de fusão e aquisição, a investirem em políticas de ESG formais, né? Então, gestão climática, ter o seu inventário de emissões, compensar essas emissões, e eles viram que os processos, né, de fusão e aquisição no varejo diminuíam em até 10 meses o timing que eles imaginavam em assimilar cultura, nas empresas começarem a rodar como se fosse uma empresa só. Então, ESG hoje, de novo, um diferencial competitivo muito grande, interno, inclusive, para as empresas. Né? Então, acho que, para finalizar aqui, o mais importante é lembrar de não deixar, né, só no rodapé do site as ações ESG, colocar na cara do consumidor, dar interação para que eles conheçam esse impacto. Obviamente, ESG só investido no rodapé do site, ele não gera, né, nenhum diferencial competitivo. Ele tem que ser mostrado aonde o cliente, o consumidor está, o investidor está. Está voltando aqui agora. Era isso. Quero agradecer de novo, né, o Marcelo, o convite para a gente mostrar um pouco mais a Repenso, o que gera de oportunidades no varejo. E não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição. Obrigado, Fernando. Acho que esclarecedor. Você poderia falar um pouquinho da plataforma do Repenso? Claro, podia sim. Então, o Movimento Repenso, até quem quiser acessar a plataforma, está nesse QR aqui, ou no site www.repenso.app. A gente criou uma estratégia, de novo, para aqueles 30 a 40 mil reais que empresas, né, de pequeno porte teriam que pagar para fazer uma consultoria, e um plano anual de R$ 799, né, para deixar isso realmente acessível. É uma plataforma onde eu tenho um inventário de emissões, que é o cálculo do meu impacto, né, do impacto do meu negócio no clima, só de uma forma, né, automatizada, uma forma didática, guiada por vídeos, além do inventário de emissões profissional, que, né, traz diferencial competitivo hoje, inclusive em concorrências de empresa e até em licitações agora. Bancos vão ser obrigados ano que vem a mensurar o impacto dos empréstimos, então eles vão pedir que a empresa da ponta que está tomando empréstimo realmente faça o inventário de emissões, e a gente sabe que o inventário de emissões, se for para gaveta, não serve para nada. Né? Então a gente criou uma série de conteúdo exclusivo de capacitação que é atualizado também semanalmente, para ajudar as empresas a criarem valor, né, em cima dessa ação climática. Então a plataforma tem todas as ferramentas para mensurar esse impacto, para eu criar diferencial competitivo para a minha empresa, e também para quem quer compensar, por exemplo, as emissões ou quer ter descontos em produtos e serviços, né, sustentáveis. A gente também está colocando isso aqui e criando dentro de uma social media interna que tem aqui um balcão também de venda para esses negócios, né? Cada um tem o seu perfil de impacto lá,
todos os contatos, links relevantes, o que faz a empresa e também a ilustração do inventário para enviar para grandes empresas também e para o público conseguir entender realmente o que significa, né? Então, é uma plataforma completa de gestão e ação climática, como a gente fala, né? Que vai ponta a ponta desse processo da forma mais acessível que a gente conseguiu de fazer isso. E aí, Fernando, né? Isso. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Um tema super importante, cara. Bem legal. Você está falando da plataforma, depois eu vou conhecer mais. Legal. Eu tenho uma startup que trabalha com brechós. Então a gente é um SaaS, né, um Software as a Service, para lidar com o mercado de varejo de brechós, né, especificamente. Perfeito. E uma cadeia super impactante, acho que é a quarta mais poluente do mundo. Só que a gente ouve, dentro da startup a gente tem uma advisor de impacto, né? Quando a gente começou lá 3 anos atrás a startup, a gente se preocupou com isso, mas na prática a gente não vê como implementar essas políticas de ESG para uma grande cadeia de pequenos varejistas, né? Onde a gente chegou a tentar no começo da startup a teclar no, sustentabilidade, e o que a gente vê na prática, né, pelo menos do nosso espectro, assim, que o pessoal não dá muita bola. O que a gente vê é que o ESG começa a impactar realmente quando as empresas são maiores, médias e grandes empresas, e daí elas conseguem aplicar alguma coisa de ESG e trazer valor para a marca ou para os seus clientes. Eu queria que tu trouxesse de repente uma visão sobre como é que tu vê que os pequenos podem se encaixar em alguma coisa ESG para que isso na prática traga algum resultado ou financeiro ou de valor social para os seus clientes. Enfim, isso. Não, perfeito. Esse é um ponto e um dos motivadores de a gente fazer o Repensa é justamente conseguir viabilizar, começar a trabalhar. A gente está falando de cadeias de pequenas empresas, né, seja do varejo, indústria, enfim, qual for. É muito complicado de engajar qualquer coisa, qualquer tema, na verdade, né? Então, aquele tomador de decisão, não estou falando com o executivo do executivo do executivo, estou falando com o tomador de decisão que é quase um CPF ali na frente de um CNPJ, né? Então, o principal desafio, na verdade, não é só como essas pequenas empresas, né, vão ser engajadas, mas mesmo as grandes empresas têm dificuldade de como engajar o público. Então, ali o que a gente olhou é que a estratégia tem que começar a ensinar como engajar o público diretamente. Porque é só isso que os consumidores de pequenas empresas são os mesmos de grandes empresas via de regra. E a demanda, obviamente, por impacto é a mesma. Só que o bolso está muito mais perto em pequenas empresas do que numa empresa gigante, né? Então, desde as grandes empresas ajudando a fomentar essa cadeia, até as pequenas empresas, ou quem for o consolidador dessa ação, como no caso de vocês, ensinando como aquela empresa vai ganhar dinheiro com a economia circular, por exemplo. Né? A gente tem trabalhado muito com franquias, né, no Repensa por isso. Tem algumas empresas de franquias, né, e aí diretamente ligadas de novo ao varejo, que nunca conseguiram implementar nenhuma política de marketing a não ser a que a holding começa a colocar. Então eles ficam dependentes do marketing do franqueado master, né, do franqueador master, na verdade, e elas têm o desafio de como eu implemento alguma coisa que mostre a minha loja, não, né, eu que sou parte de uma cadeia. E eles estão começando a ver que a parte de gestão climática, que eu consigo colocar qualquer um dos pontos com aquela emissão, o adesivo daquela loja, isso está sendo uma boa estratégia. Então a dificuldade, mesmo de grandes empresas, de como engajar o seu cliente final, que às vezes, na verdade, é o cliente final daquela pequena empresa, daquela franquia. Não do franqueador master, que às vezes nem tem uma loja, dependendo do tipo de franquia. Então acho que é isso, ensinar a vender o impacto para a pequena empresa, para o cliente, e aí sim ela vai se engajar. Eu acho que qualquer tamanho de empresa, quando tu vê o retorno sobre o investimento, é assim que tu vai investir. Não é só por filosofia, não pode ser só filosofia, senão as empresas param de fazer quando veem que não conseguem medir o retorno dessa ação. Mais alguma questão, pessoal? Fernando, obrigado, mas eu acho que o recado legal é que vai ter outra participação, né, na sexta-feira. Na sexta, nesse mesmo lugar, focado em pequenas empresas, exato. A gente vai falar mais sobre isso, né, na sexta-feira. E também convido todo mundo aí no nosso stand, ali dentro do stand do Conecta, de Repenso. A gente está fazendo um quiz para dar, inclusive, desconto para quem quer colocar a sua empresa aqui, 25% de desconto, se não me engano, né? Então, é só passar ali, né, no nosso stand dentro do Conecta, já conhecer, obviamente, todo o trabalho do Conecta e também conhecer o que a gente está fazendo em Repenso, né? Obrigado, pessoal. Obrigado.